Apocalipse 4, Apocalipse de número 4. Aleluia. Apocalipse 4, eu quero entregar para vocês algumas revelações do que o Espírito Santo tem me revelado aqui nestes dias. Apocalipse 4, a partir do verso número 8, está escrito assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Diga aleluia por isso. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aí, eu quero ministrar para vocês sobre as dimensões do reino do Espírito, as 4 dimensões do reino do Espírito, porque nós precisamos entender o propósito de Deus e temos nos manifestado com relação a isso. Porque o que mais queremos, filhos, é que haja sobre vós o entendimento das coisas. Porque quando você discerne o presente, você consegue então acessar as novidades, o reino do Espírito, ou as dimensões do Espírito, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus tem para a sua casa. Nós estamos num tempo importante e eu estou muito entusiasmado com esse tempo que está liberado sobre as nossas vidas, porque é um tempo de muita salvação, é um tempo de muita conversão, é um tempo em que o Senhor está anunciando as suas novidades. Ei, eu libero sobre a tua vida, vem novidades do Espírito Santo aí, vem novidades de Deus para a sua vida. Deus parou a terra para dizer: eu estou liberando novidades sobre a terra, novidades sobre os meus filhos, novidades estão vindo sobre os fiéis dessa terra. Mas é importante que você entenda dessas dimensões. A Bíblia nos fala de um episódio com Pedro, em que Pedro estava caminhando com Jesus, andava com Jesus, ele viu Jesus fazer os milagres, operar com os sinais, operar com as curas. Mas em determinado momento, Satanás ele pede para peneirar a Pedro. Jesus disse: olha Pedro, cuidado. Satanás pediu para que peneirasse, ele reclamou para que peneirasse você. E por isso nós precisamos nesses dias, filhos, estar preparado. Estar preparado. Preparado para quê, apóstolo? Esse é o tema da ministração desta noite. Estar preparado para quê? Estar preparado para o presente, para as coisas que estão acontecendo, e estar preparado para as coisas que ainda hão de vir, preparar para as coisas do futuro. Entendam, filhos, que tudo que Deus permite acontecer nesse tempo presente é para que você possa ser aprovado e acessar novas dimensões. Deus tem uma nova porção nesse tempo para cada um de nós. Deus tem novidades nesse tempo que está chegando para cada um de nós. Por isso precisamos estar preparados. Esse é um tempo de viver uma preparação como nunca. E talvez esse parênteses de Deus que aconteceu, está acontecendo ainda no Brasil e em toda a terra, é para que você possa realmente responder a si: você está preparado? Porque você percebe que quando veio o coronavírus, ainda está tomando algumas pessoas, ele começa a tomar as pessoas que estão com o quê? Baixa imunidade. Significa que essa pessoa não estava tão preparada.
Há muitas coisas que estão vindo sobre as nossas vidas, que estão nos acometendo, que estão nos encontrando, porque nós não estamos preparados devidamente. Algumas coisas talvez estão vindo sobre a tua vida física, porque você não está preparado devidamente. E também é assim na sua vida espiritual. Algumas coisas talvez estão vindo contra a tua vida espiritual, porque você não está preparado. Talvez algumas coisas estão vindo sobre a sua vida financeira, contra a sua vida financeira, porque talvez você não estava preparado. E nós estamos num tempo, o Senhor falou comigo nesta tarde, nós estamos num tempo de José. Esse tempo do parênteses de Deus, é o tempo em que nós precisamos estocar muito conhecimento, porque quem estoca conhecimento age com sabedoria. José, ele entendeu os tempos, e porque José entendeu os tempos, ele soube o tempo de estocar. Foram 7 anos estocando, porque ele estava alinhado com o tempo. Deus está alinhando a terra, Deus está realinhando as pessoas, segundo o propósito dele, segundo o compromisso que ele tem, a aliança que ele tem para com os seus filhos. Então José estava preparado quando veio a fome, quando veio a seca. José estava preparado. Uau! Agora entendam que foram os dias difíceis que preparou José. O governo de José não começou quando entrou um anel de autoridade no dedo dele, mas o governo de José começou no fundo do poço, quando ele soube muito bem governar as suas emoções. Ele sentiu os ataques, ele sentiu o baque, ele chorou, ele sentiu a dor da traição. Nós sentimos muitas coisas, mas José, ele soube colocar o Espírito de Deus acima das suas motivações, das suas convicções humanas. Ele recebeu uma convicção do Espírito para vencer uma convicção da alma. Ele recebeu uma convicção dos céus para vencer as convicções da terra, o que a terra anunciava. Porque ele sabia que mais um pouco de tempo ele iria morrer ali, naquele buraco, naquele fundo de poço. Calor escaldante de dia, frio poderoso à noite, sem se alimentar, e o inimigo atacando, os demônios atacando as emoções de José. Então entendam, filhos, que os dias difíceis, os dias de luta estão forjando você, estão tratando com o teu caráter, estão fortalecendo a tua personalidade, estão te conectando ao Espírito de Deus. São dias difíceis, sim, mas são dias de preparação. Deus está preparando a igreja, e a igreja dele é preparada no meio da guerra, é preparada no meio da batalha, é preparada no meio da adversidade. Por isso o próprio Jesus disse: eu os envio no meio dos lobos. Uau! Eu os envio no meio das batalhas, no meio das perseguições. Eu os envio. Tudo está no controle de Deus. Deus está permitindo isso. E agora, neste episódio, Pedro, ele é tentado pelo inimigo. O inimigo ia passar, o diabo ia passar a peneira em Pedro. E alguns de nós estamos passando por uma peneira. Alguns de nós estamos passando por uma peneira, e Deus está permitindo isso, porque o diabo quer que nessa peneira você fique reprovado, e Deus quer, por meio de revelação e de obediência, que por meio dessa peneira você seja aprovado. Eu quero profetizar: a peneira está passando, mas você será aprovado nesta batalha, será aprovado nesta guerra, será aprovado nesta situação que você está vivendo, nessa dificuldade financeira, nesse problema familiar, conjugal. Você será aprovado. A peneira está passando, mas você não vai ficar reprovado. Você será aprovado nos seus comportamentos, em suas atitudes, em seus posicionamentos. Se você crê, dê um amém aí, esta palavra, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Então entenda que há uma porção que Deus quer liberar ainda mais para cada um de nós. Há uma porção nova. Por isso precisamos estar preparados para acessar as dimensões do reino do Espírito. O Senhor me disse que, inclusive por meio desse arco da aliança, portais foram abertos. Deus está abrindo portais para que venhamos a acessar
Quanto mais acessamos, adentramos esses portais, mais nos tornamos espirituais e conseguimos discernir todas as coisas. Os portais estão abertos para que você acesse. Pedro, este apóstolo, ele precisava passar pela peneira para então acessar novas dimensões, acessar coisas novas. Ouçam, filhos, a igreja não vai ficar dessa forma que está, cheio de apostasia. A igreja não vai ficar dessa forma que está, com essa frieza. A igreja de Jesus Cristo vai se levantar. A igreja de Jesus será empoderada, será capacitada, será tratada, trabalhada, amadurecida, vivificada, fortalecida e enviada. E sabe qual é a boa notícia? Você é a igreja, você é esta igreja. Então esta palavra profética e esse decreto apostólico é para a sua vida. O Senhor está te enviando para esta nova dimensão, um portal dimensional que se abre sobre a sua vida em nome de Jesus. Uau! Um novo portal. E em Deuteronômio, eu quero que você vá comigo. Deuteronômio 8. Não é doutor anônimo, é Deuteronômio. Lá no capítulo de número 8. Olha como esta palavra é para esses dias. Como é para esses dias. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Olha o número 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O propósito de Deus, porque precisamos estar preparados. Porque ouça, o que está acontecendo em todo o mundo são prenúncios de uma grande tribulação. Nós vamos ter aflições, vamos passar por tribulações, e Deus vai permitir essas tribulações para que, de tribulação em tribulação, de perseguição em perseguição, de sinais em sinais, nós nos encontremos aprovados. E Deus está falando algo tremendo aqui. Deus tinha as promessas, mas antes Deus permitiu que este povo vivesse a humilhação, passasse pelas lutas, mas Deus não deixou faltar nada. Eles tiveram o maná, o alimento diário. Sabe o que é 40 anos? A tua roupa durar 40 anos, amor. 40 anos. As sandálias, toda a roupagem, 40 anos. Isso está mostrando que Deus é um Deus do sobrenatural. Ele está te revelando que nem só de pão viverá o homem. Nós não vamos viver das coisas deste mundo, nós vamos viver das coisas proféticas, celestiais, espirituais, dos milagres de Jesus Cristo. Quando nós nos encontramos alinhados, preparados, nós vivemos os milagres. Por isso que Deus está vindo por meio dessa situação para alinhar o coração das pessoas. Deus está alinhando o meu, o seu, o nosso coração nestes dias. Nossos corações estão sendo alinhados. Nós estamos sendo preparados para algo gigantesco da parte de Deus, para algo poderoso que está vindo da parte de Deus. Agora, por que Deus permite essas situações? Não que Ele não saiba o que você vai passar. Quando Deus pediu a Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, sobe o monte Moriá e sacrifica. Deus sabia que Abraão ia sacrificar? Responda para si. Deus sabia que Abraão ia sacrificar o seu filho? Deus sabia. Mas a diferença é, Abraão precisava saber como estava a inteireza do seu coração.
como estava o nível de aliança dele para com Deus, o nível de fidelidade dele para com Deus. É por isso que quando algumas pessoas pecam, o Espírito, ele está ali, a pessoa não ouviu a voz do Espírito para não pecar, e agora depois que pecou, ela está mais sensível por causa do pecado, então ela consegue ouvir a voz do Espírito, e o que ela faz? Senhor, eu caí porque eu estava fraco, eu caí porque eu não estava preparado, eu caí porque eu não vigiei. Então você percebe o porquê da queda. Isso gera algumas consequências. Olha o que Deus diz aqui: eu te humilhei para saber o que estava em teu coração. Deus está revelando à igreja o que está realmente no coração dela. Deus está realmente colocando diante do teu povo, revelando ao seu povo como cada um está. Por isso você tem que trazer respostas para si. Como você está? Você está preparado para o que está acontecendo, para as coisas que hão de vir? Você está preparado para as perseguições, para as lutas, para as dificuldades, para as aflições? Você está preparado? Porque para aqueles que estão preparados, não faltará alimento, não faltará provisão, não faltará sustento, não faltará respostas, não faltarão os escapes, não faltará água, não faltará o pão, não faltará nada, porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. E como está escrito também revelado, não te faltará nem coisa pequena e nem coisa grande, tudo o Senhor vai prover na sua vida. É tempo de você estar preparado. Eu quero que você comece a declarar: eu estou preparado, eu estou preparado. E se prepare todos os dias da sua vida, se prepare todos os dias da sua vida, assim como as pessoas agora elas estão se preparando para coisas futuras. Agora elas estão tomando vitamina C, vitamina D, banho de sol. Agora as pessoas estão tomando os medicamentos todos para se preparar, para não pegar. Você tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Há um grande segredo na preparação, filhos. A preparação é muito importante. Todo atleta, antes de participar oficialmente daquele jogo, ele se prepara, porque a preparação é importante. É a preparação que te impulsiona, é a preparação que vai levar você ao seu destino. E Pedro não estava, apóstolo, não estava preparado. Pedro veio para passar a peneira, para tentá-lo, e Pedro é reprovado, porque não havia se preparado. E Deus tinha um propósito, um projeto para Pedro, assim como tem com você. Deus precisava que Pedro acessasse novas dimensões do reino do Espírito. E por isso que as Escrituras, elas nos falam algo tremendo aqui, que nós lemos. O Senhor é poderoso aqui no capítulo 4 de Apocalipse, verso de número 8. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Os 4 seres viventes é uma representação de 4 portais dimensionais que você precisa acessar hoje. 4 portais dimensionais. Os 4 seres viventes estavam ali, declarando: santo, santo, santo. Eles eram uma representação de dimensões, porque no reino do Espírito há vários portais dimensionais. Eu não sei se você está num primeiro portal, num segundo portal. Qual portal você já acessou? Os portais revelacionais, os portais dimensionais do reino do Espírito. Então entenda algumas coisas: como acessar esses portais dimensionais, como acessar esses 4 portas de dimensão, as 4 portas do reino do Espírito. Primeiro, você precisa vencer a peneira espiritual do diabo. Vencer a peneira espiritual do diabo, passar por essa peneira e não ficar reprovado. Isso está revelado em Lucas 22, 31. Olha o que está escrito em Lucas 22, 31. Vamos comigo. Aleluia. Glória a Deus.
está assim escrito, Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, olha que coisa tremenda, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Jesus teve que interceder pela vida de Pedro. E sabe de uma coisa? Jesus, ele é o nosso intercessor nesses dias por meio do Espírito. Jesus é o teu intercessor nesses dias por meio do Espírito. Não está como estava fisicamente ao lado de Pedro, mas está conosco por meio do Espírito Santo que está em nós. Ele está intercedendo por nós. Era tão importante, Deus permitiu, porque para você acessar dimensões maiores, dimensões superiores, tem que passar pela peneira. Se você quer fazer um mestrado, você tem que passar por outras provas. Se você quer fazer doutorado, tem que passar ainda por outras provas, tem que ser sabatinado. Assim também é o mundo espiritual. E Pedro não entendia nesse texto, nesse contexto histórico, ele não entendia das coisas espirituais ainda. Pedro não entendia de guerra espiritual, de batalha espiritual. Ele não entendia ainda do reino do Espírito. Pedro ainda estava muito natural. Pedro tinha um entendimento de algumas coisas naturais, mas não tinha revelação para as coisas do Espírito. Por isso que Deus permitiu, ouçam filhos, Deus está permitindo nós passarmos pelo que estamos passando, para sermos aprovados. Uau! Alguns veem isso como um castigo, então você vai ficar preso ao passado. Ainda que venha como algo do Senhor, uma justiça, um juízo de Deus, Deus tem um propósito para que seus filhos sejam impulsionados, para que os seus filhos alcancem uma nova dimensão. E eu quero profetizar que você vai acessar essa nova dimensão, vai alcançar essa nova dimensão do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Você que está aí, levante a sua mão, eu envio você para acessar uma nova dimensão. Você não vai ser essa pessoa terrena, essa pessoa natural, mas vai acessar as dimensões do Espírito, o reino do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus, nosso Pai, Ele não vai permitir que você morra nesse deserto. Essa é uma boa notícia para você. Deus não vai permitir que você morra neste deserto. E o Senhor falou comigo, filho, conta 9 meses. 9 meses. E nós vamos ver que vai nascer níveis de glória como nunca vivido em toda a terra. 9 meses. Esse vídeo será publicado no meu canal do YouTube. Registrem isso. 9 meses. Deus parou a terra agora no mês de março para liberar sementes de glória, sementes para um novo tempo. E os filhos de Deus que estão sendo aprovados nesse parênteses dele, estão recebendo as águas do seu Espírito. E vamos mês a mês beber desses mananciais de águas do Espírito. Em dezembro, último mês desse ano, 9 meses, nós vamos começar a viver glória jamais vivida em toda a terra. Você vai viver um nível de glória jamais vivido na sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos. A peneira está passando, sim, mas Deus vai aprovar você, porque os seus comportamentos vão agradar a Ele. Vai agradar a Ele. Então neste tempo você está fazendo uma inspeção. Como Neemias disse, inspecionei-me. Você está fazendo uma inspeção de qual o nível que você está com Deus, o seu nível de fidelidade financeira com Ele, o seu nível de aliança, de intimidade com Ele, o seu nível de entrega, de renúncia para com Ele, o seu nível de amor para com Ele. Deus permitiu porque Pedro achava que estava tudo muito bem. Pedro achava que estava normal, mas não estava. Muitas vezes nós achamos que está tudo bem, mas na verdade precisamos de mudança. Precisamos, em segundo lugar, de uma conversão genuína. Precisamos de uma conversão genuína. Em Lucas 22:31, vamos comigo. Lucas 22:31, a parte B.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ouça, quando Satanás passa uma peneira, e quando vem uma dificuldade, quando vem um aperto, quando vem as tentações, o que o inimigo quer é desfalecer a tua fé. Quantas pessoas nesses dias, infelizmente, desfaleceram em sua fé? Quantas pessoas se esfriaram? Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas desistindo? Quantas pessoas perguntando por quê? Por quê? E a pergunta certa é: Senhor, para quê? Porque há um propósito de Deus. Para tudo que acontece na terra, embaixo dos céus, há um propósito, e também nos céus há um propósito de Deus. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Ele vai cumprir esse propósito em nome de Jesus. Você vai viver esse propósito em nome de Jesus, e não vai conseguir fugir dele. Entenda algo: para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Pedro era envolvido com Jesus, mas não era comprometido com ele. Pedro estava na dimensão de envolvimento, mas não na dimensão de comprometimento. Tu, pois, quando te converteres. Imaginou o que é ouvir isso de Jesus? Pedro andando com ele, ao lado dele, de dia, de noite, sem comer algumas vezes, sem dormir algumas vezes, vendo os milagres e acompanhando, ouvindo as palavras do Eterno. E ouvir do Senhor: quando tu te converteres. Me converter? Sabe o que o Senhor quer nesses dias? Nesses dias não de confinamento. Nós não estamos confinados, nós estamos concentrados. Concentrados naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus irá fazer. Se eu entendo o que está acontecendo, eu descubro o meu futuro, o que Deus quer fazer comigo e o que Ele tem a fazer para a minha vida. Esse é um tempo de uma conversão genuína. Estávamos numa live ontem à noite, e algumas mensagens tão importantes, participações importantes, porque o mais importante é saber como você vai sair disso, o que mudou em você. E os comentários que foram liberados ali naquela live: eu mudei, a minha fé mudou, meu nível de intimidade mudou, eu estou mais quebrantado, eu estou mais sensível. É isso. Então você realmente se converteu. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero mais a Deus na minha vida, eu quero mais buscar as coisas do alto. Eu me tornei mais espiritual, eu estou lendo mais, eu estou orando mais. Isso é conversão. Sabe por quê? Porque não existe conversão sem arrependimento. O arrependimento significa não querer mais as coisas que eu fazia, as coisas do passado, as práticas do passado. E de tempo em tempo o inimigo vai tentar vir com a sua peneira, e você precisa sair aprovado. Eu disse que você precisa sair aprovado, e você vai sair aprovado em nome de Jesus. Mas sabe em que implicava aquela conversão? O que mais Jesus queria de Pedro? Que ele recebesse a revelação do chamado que o Senhor tinha para a vida dele. O chamado que Deus tinha e queria para ele. Pedro não tinha entendimento do seu chamado. Qual era o propósito central de Jesus na vida de Pedro? Era o chamado. É para que ele entendesse sobre o chamado, é para que ele cumprisse o chamado. Ouçam, filhos, quando você entender que o propósito de Deus na sua salvação é o teu chamado, então você já está convertido. Há muitas pessoas que estão apenas na dimensão da salvação, mas o Senhor quer para você uma dimensão do cumprimento do chamado. Esse é o nível que o Senhor quer te levar hoje. Não é só ser salvo, é cumprir o teu chamado. Por isso Ele te deu dons, por isso Ele te deu talentos, para cumprir o teu chamado. Esse tempo em que a terra parou é um tempo para que você possa voltar e dizer: Senhor, eu entendi, o Senhor me parou para que eu saiba que nem só de pão eu vou viver, mas a tua palavra.
eu vou viver. Das tuas promessas eu vou me alimentar. Dos teus projetos, dos teus planos da minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Sim, eu posso ter uma vida natural, um trabalho, uma faculdade, mas eu quero cumprir o meu chamado lá na minha denominação, onde eu me reúno. Eu quero cumprir o meu chamado na faculdade, na educação, no meio da família, na mídia, na política, no governo. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cumprindo o meu chamado. Quando você descobre e recebe essa revelação, que é o propósito de Deus, que você cumpre o teu chamado, então você começou o processo genuíno de uma conversão realmente verdadeira. O processo genuíno de uma conversão verdadeira. Esse é o tempo de você se revelar por meio do teu chamado. Ah, Pedro, você anda comigo, você vê os milagres, você vê as curas, você levanta as mãos, você me ajuda com relação às finanças, paga os impostos juntamente comigo, você ouviu minhas ministrações, você ouviu tantas coisas, mas uma coisa te falta ainda: você entender o teu chamado, cumprir o teu chamado. É isso que falta. E Pedro teve que se converter. E hoje eu chamo você a se converter desse caminho. E é você estar preparado. Terceiro lugar e último, para que você possa acessar as dimensões do Espírito, você precisa vencer a força da carne. Vencer a força da carne. Isso está em Mateus 16, a partir do verso de número 21. Mateus 16, 21. Vou publicar aí para vocês. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A pretensão de Pedro em repreender a Jesus, revela que ele estava ligado a um nível de alma. Ouçam, Pedro estava conectado com Jesus no nível de alma, não no nível do Espírito. Por isso ele não entendia as coisas. A ligação de Pedro com Jesus era uma ligação sentimental, talvez como se fosse uma ligação de família, uma ligação parental, como alguns de nós temos hoje, uma ligação de alma. Há algumas pessoas que têm com Jesus uma ligação de alma. Por isso fazem essas músicas muitas vezes tão almáticas, né? Umas músicas tão românticas. Sabe de uma coisa? Jesus não quer um romance com você. Ele não quer um romance com você. Ele quer algo maduro, Ele quer algo sério. Por isso as nossas canções precisam ser de adoração a Ele, mas músicas maduras, canções maduras, canções proféticas poderosas, que movam a atmosfera. Não uma canção para ficar dançando. Não. Precisamos tomar cuidado, porque Pedro estava ligado à alma. Ele precisava se converter. Embora ele ouviu, Jesus falou com ele: olha, é necessário. Os sacerdotes vão me perseguir, os escribas vão me caluniar, vão me prender, serei açoitado, vão me matar. Pedro tinha no entendimento, mas a sua alma falou muito mais alto. Talvez você está num relacionamento de alma com Jesus. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não diga que o ama se você não faz aquilo que o agrada. Talvez você diz: Senhor, Senhor, Senhor. Não o chame de Senhor se você não faz o que Ele quer que você faça. Não é uma ligação de alma que hoje você está junto, amanhã você não está. Não, Ele não é um namorado, talvez que hoje você fica, se não der você termina. É muito mais do que isso, filhos. Por isso toda a terra está sendo provada, toda a terra será alinhada, toda a terra será nivelada nesses dias. Não é tempo de andar com vestido de noiva
Ele virá buscar a sua noiva. Mas nós estamos como aquela igreja, porque como faz uma noiva? Eu lembro quando a bispa Julie foi se casar, casou com o bispo Daniel, fazer o quê, né? Então ela casou com o bispo Daniel, e nós fomos lá para ver o vestido dela, e ela amou o vestido, e fomos lá e voltamos para provar, e provou de novo, e arrumou o vestido de novo, e eu vi que depois o vestido dela ficou no local pendurado, porque estava reservado, porque ela só iria colocar aquele vestido novamente no dia do seu casamento, no dia do grande encontro. Mas antes disso ela tirou aquele vestido e ficou com a sua roupagem normal. As vestes da igreja hoje não são vestes de noiva, são vestes de Efésios 6, capacete, couraça, cinto, espada, escudo, botas nos pés do evangelho. É isso que o Senhor está levantando nestes dias, uma igreja guerreira, uma igreja adulta, madura, uma igreja valente, não uma igreja de alma, não uma igreja almática, emocional, que tem um romancezinho, não, mas uma igreja que sabe do seu propósito, uma igreja peneirada, uma igreja aprovada, uma igreja venerada pelo Senhor e aprovada também por Ele. É isso que o Senhor tem para você que está ouvindo agora neste canal. Em nome de Jesus, o Senhor está te enviando para esse tempo novo, tempo de novidades, um portal dimensional para a sua vida. Uou! Uma igreja adulta, não uma ligação de alma. Senhor, hoje eu estou aqui, eu te adoro, mas porque eu estou com problema, hoje não levanto mais as minhas mãos. Senhor, o Senhor fez algo por mim, aleluia, eu te amo. Mas quando Ele não faz, você faz talvez como faz com o seu marido, com a tua esposa, ou com alguém que você se relaciona aí afetivamente. Você diz, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Não é isso, não é envolvimento, é comprometimento. Não é contrato, é aliança. Ele tem uma aliança com você. Ah, Pedro, quando tu te converteres, você vai mudar os teus conceitos, você vai entender o teu chamado. Você não vai ter ligações sentimentais, não vai agir pela alma, pelo sentimento, por isso não vai falar o que não deve. Quando você se converter, Pedro, você vai se santificar, você vai cumprir com aquilo que você foi liberado para fazer. Você vai subir o altar em santidade, você vai largar todo o pecado, vai largar as obras da alma, os medos, as inseguranças. Quando você se converter, Pedro, você vai crer em tudo que eu falo, porque eu te disse, Pedro, que eu ia passar por isso, que eu ia sofrer, que eu seria perseguido, que eu iria ser morto, mas você não quis obedecer, você não me entendeu. Como o Senhor está falando hoje com você, filhos, você tem que largar esse pecado, largar a pornografia, você tem que largar tudo aquilo que está impedindo você de acessar novas dimensões. Deus quer tirar hoje você dessa dimensão da salvação, para que você acesse uma dimensão para cumprir um chamado. Quando você se converter, você vai saber que isso aqui é muito sério, que a palavra de Deus é muito séria. Quando você se converter, você vai saber da seriedade das coisas espirituais, que você tem que santificar todos os dias, que você tem que buscar a Ele todos os dias. Quando você se converter, você vai procurar saber o que Ele quer, o que vai agradar a Ele. Agrada-te do Senhor, disse o salmista no número 37, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você se converter, vai haver temor no teu coração, porque você está em outra dimensão espiritual. E para onde o Senhor quer te levar hoje? Quando te converter, então você vai poder fortalecer aos teus irmãos. Como? Com palavras da verdade, como testemunhos poderosos. Quando tu te converteres. Pedro, quando você se converter, e você já se converteu, você já se converteu, preparem-se, filhos, porque as tribulações já foram anunciadas. Pestes, guerras, terremotos, maremotos, nação contra nação, tudo já foi anunciado. Mas eu não sei você, mas eu estou em paz. Eu não sei você, mas eu estou tranquilo, porque já me foi falado isso. Nada disso vai me pegar de surpresa. Eu não posso falar, não, Senhor, como isso? Covid-19, como isso?
está acontecendo? Brasil parando, tudo parando, como isso? Quando você acessa dimensões do Espírito, você sabe que tudo está no controle dele, você está preparado. Eu quero enviar você hoje para estar preparado. Lá em Lucas 22, verso 61. Lucas 22, verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que cante o galo. Antes que cante o galo. Pedro não entendia dos dias, Pedro não discernia os tempos. Você parou para pensar como que a Bíblia nos relata e fala dos dias de Abraão, dos dias de Noé, os dias de João Batista? Por que os dias deles? Porque eles entendiam dos dias, eles entendiam dos tempos. Por isso, o nome deles, eles entendiam os dias. Pedro ainda em sua alma negou Jesus 3 vezes. Jesus já sabia disso. Por que Deus permitiu? Porque Pedro precisava saber o nível que ele estava, o nível de imaturidade ainda, o nível de meninice, um nível ainda tão mesquinho, tão pequeno. Qual nível você está? Porque a peneira está passando, os remanescentes vão ficar. Entendam isso. E ouçam ainda o que eu quero falar com vocês, filhos. Já vou liberá-los. Deus já começou a criar um novo céu e uma nova terra. Então, uma vez me perguntaram, me chamando pai, me disseram: pai, serão mais pessoas salvas ou mais pessoas perdidas? Mais pessoas vão se salvar ou mais pessoas vão se perder? Eu disse: não importa se mais ou menos, porque Deus começou com 2, e se preciso for para começar tudo novo e santo, Ele vai fazer com 2 novamente. Espero que você entenda isso. Mas o que Ele quer é que ninguém se perca. Por isso as palavras, por isso as revelações, por isso Ele permite situações para ir te nivelando, para ir te alinhando. Ele não quer, Ele poderia muito bem: olha, quem veio, veio, quem não veio, não veio. Foi falado, eu amo a todos, enviei meu filho para morrer por todos. Vou começar talvez aqui com 40 na terra, vou começar com 80 pessoas na terra, vou começar com 2 pessoas na terra. Elas se multiplicam e pronto, tudo se faz novo. Mas Deus quer que você se arrependa, que você se converta. Deus quer que você acesse níveis superiores, coisas maiores. E os 4 níveis que ele encontrou, as 4 dimensões que Pedro acessou. Primeiro, a dimensão do conhecimento e revelação. Pedro recebeu revelação. Chegou um momento em que todos falavam que ele queria saber o que falavam dele. Quem pensam que eu sou? Ora, mestre, uns falam que tu és o Elias, um outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: muito bem, Pedro, porque não foi mais as emoções, a carne que te revelou, mas o Espírito. Uau! Ele acessou conhecimento, ele pegou o conhecimento que ele tinha de andar com Jesus e acessou revelações. Ele agora não estava andando mais pela alma, por um sentimento: oh tadinho, oh meu Senhor. Como muitas pessoas veem Jesus assim, por um sentimento, como alguém pendurado ainda numa cruz, sangrando, cabeça baixa, triste. Uma ligação de alma. A nossa ligação não é essa, nossa ligação com Jesus é uma ligação espiritual, de que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Essa é a nossa ligação com Ele. Então você recebe revelação. A segunda dimensão que Pedro alcança, a dimensão de cura, sinais e milagres. Pedro acessou uma dimensão em que a sombra dele passava
e os enfermos que estavam nas calçadas eram curados. Uau! Olha a dimensão que o Senhor tem para a igreja. Não é uma dimensão finita, não é uma dimensão almática, não é uma dimensão falida, é uma dimensão de curas, de sinais e de milagres. Deus está nos levando a acessar essa dimensão, porque você vai curar os enfermos nas calçadas, nas ruas, você vai operar com sinais da parte de Deus. Terceiro portal dimensional que Pedro alcança: ressurreição. Ouça o que eu digo. Esse tempo do parênteses de Deus está vindo com uma nova porção do Espírito para fazer mortos ressuscitarem. Mortos ressuscitarem. Assim como o Senhor falou comigo, que muitos falsos profetas vão cair, muitos líderes, e eu já falei isso aqui alguns meses atrás, muitos líderes que estão brincando com Deus, que estão agindo sem revelação espiritual, brincando de igreja, brincando de pessoas, que estão ligados a ganhar dinheiro, vão cair, alguns vão morrer. Assim também, o Senhor estará levantando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Senhor estará levantando líderes cheios do Espírito Santo, que vão ressuscitar os mortos. Pedro, antes da peneira, foi mas depois da peneira, ele ressuscitou Dorcas. Ele operou com ressurreição. Vem aí um tempo de muita ressurreição. Vamos começar a ouvir falar de mortos que ressuscitaram. Prepara-te, bispo Daniel. Preparem-te, filhos. Preparem aí os 5 ministérios. Preparem-se para, com muita ousadia, fazer os mortos se levantarem. Essa é uma dimensão que nós estamos acessando nesse parar da terra, nesse parênteses de Deus. E por último, vamos viver a dimensão de autoridade e livramento. Então Jesus entregou para Pedro a autoridade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te dou as chaves, Pedro. Pedro representa a igreja. Nós temos essa chave de autoridade. Olha os 4 portais dimensionais que Pedro alcançou. Ei, Deus insiste com você, porque Ele ama você, porque Ele tem um propósito para a sua vida. E você tem que entender os dias para você alcançar essa dimensão.